Olá, turma, sétimo ano alfa, tudo bem? Hoje a nossa aula, o tema é a diversidade da vida microscópica, que você vai encontrar lá no capítulo 3 do seu livro. Se você não tiver o livro, muita atenção para esse vídeo, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a diversidade da vida microscópica, é preciso nós compreendermos quem são esses microscópicos, que organismos são esses, né? Então eu coloquei aqui algumas características dos micro-organismos de um modo geral para nós entendermos, certo? Os micro-organismos são seres vivos de tamanho pequeno, cujas dimensões não permitem que sejam observados a olho nu pelo homem. Assim, eles só podem ser visualizados a um microscópio. Então, para que a gente possa conseguir identificar esses seres vivos, somente com o auxílio de um microscópio eletrônico ou um microscópio óptico. Se nós nos deparássemos, por exemplo, com um ser vivo bem pequenininho como a formiga, eu perguntaria a vocês, é um ser microscópico ou macroscópico? Apesar de ser pequena, você teria que responder macroscópica, porque você está conseguindo visualizar. Macro vem de grande, maior, micro de pequeno. Então, os microscópicos nós não conseguimos visualizar. Outra característica dos seres microscópicos: eles contribuem na fertilização do solo, reciclagem de substâncias e participam de ciclos biogeoquímicos, que são aqueles ciclos do nitrogênio, do carbono, do oxigênio, que acabam precisando, para que esses gases possam ficar na atmosfera, precisam que alguns seres acabem sintetizando certas substâncias, ok? Ainda podem ser usados na fabricação de produtos como iogurte, vinhos, queijos. Aqui eu estou falando já das bactérias, né? Existem ainda os micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças. Bactérias, vírus, protozoários são microscópicos, são seres vivos microscópicos que ocasionam doenças. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês dos grupos de micro-organismos, certo? Quem são? São os protozoários, as bactérias, os vírus, as algas e os fungos. Olha só, esse aqui a gente viu muito esse período que a gente ficou em casa, né? O formato dele, né? Quem não lembra aí das imagens do jornal do coronavírus? Isso aqui é a imagem de um vírus. Aqui nós temos bactérias, aqui nós temos protozoários, outras bactérias aqui. Isso aqui é só para demonstrar a imagem dos organismos microscópicos. A aula de hoje nós vamos estudar somente os protozoários, as suas características e as doenças ocasionadas por protozoários. É o primeiro grupo microscópico que nós vamos estudar. Características gerais: são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Essa célula é o próprio organismo do ser vivo, ou seja, o protozoário, ele é só uma célula: membrana plasmática, citoplasma, núcleo e as organelas citoplasmáticas realizando as atividades para que ele consiga sobreviver. São heterotróficos. O que isso significa? Precisam sair em busca do seu alimento. Eles não conseguem produzir o seu alimento, eles saem em busca. Professora, quem são aqueles seres que precisam produzir seu próprio alimento? Os autótrofos. Isso nós vamos ver na nossa revisão antes da nossa provinha, tá bom? São eucariontes. O que significa eucariontes? São seres vivos que possuem o núcleo dele delimitado, ou seja, tem uma membrana que envolve o núcleo, o material genético dele não fica disperso no citoplasma, e eles possuem organelas citoplasmáticas, é uma célula parecida com as nossas, tá? Trocam benefícios, não são seres vivos somente que causam doenças, não. Eles também são importantes, porque imaginem que alguns protozoários vivam dentro do intestino dos cupins. Lá eles ajudam a sintetizar a comida dos cupins, em troca os cupins dão abrigo a eles. Então é muito cômodo para eles, é um benefício, um ajuda o outro, né?
são protoquitistas, importantíssimo. Os seres vivos, eles são divididos em diversos grupos. Inclusive, eu havia falado para vocês sobre os reinos, né? Reino animal, reino vegetal, reino monera, reino fungi e reino protoquitista. Quem é que está dentro do reino protoquitista? Os protozoários e as algas. Por isso eles são chamados de protoquitistas. Em alguns livros ainda está escrito protista, mas é uma nomenclatura um pouco desatualizada. Certo? O certo mesmo agora é protoquitista. Eles possuem vida livre, não vivem muito em grupos, né? Podem ser encontrados em água doce, água salgada, na vida marinha, vida aquática. Pode ser encontrado no solo, em ambientes úmidos, no lodo, na lama. Esses ambientes que os protozoários vivem. E eles têm uma importância ecológica e médica. O que é essa importância ecológica? Eles alimentam-se de bactérias, então acabam equilibrando o ambiente, né? Eles também são utilizados hoje para fármacos, ou seja, para medicamentos, tá? E eles são parasitários. O que isso significa? Parasitam outros seres vivos, justamente para poder reproduzir e se alimentar. Essas são as características gerais dos protozoários. Nessa imagem eu coloquei para vocês o Paramécio caudato e a Entamoeba histolítica. Os protozoários, para que eles possam se locomover, eles conseguirem, através de processos adaptativos, algumas estruturas que facilitam com que eles consigam se locomover. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês de protozoários e o nome dessas estruturas, certo? A giardia. Só um minuto. A giardia. A giardia, ela possui esses filamentos aqui, mais de um até, que a gente vai chamar de flagelo. Flagelo. Parece aquela cauda do espermatozoide, para quem já viu a imagem. É como se fosse uma cauda mesmo, nesse caso várias, né? Que ajudam esse ser vivo a se locomover. E essa giardia, por ter flagelo, ela é considerada um ser vivo flagelado, não é favelado, tá bom? É flagelado por possuir flagelos. Outro exemplo, a ameba. A ameba tem essas dobrinhas aqui que acaba delimitando a sua membrana plasmática. Essas dobrinhas nós vamos chamar de pseudópodes. Vou repetir, pseudópodes. Esses pseudópodes, eles facilitam com que a ameba consiga fixar-se em algum lugar e auxilie ela na sua locomoção. Certo? Pseudópodes significa falsos pés. E aí é parecida com a moeba que a gente conhece. Sabe quando a gente joga uma moeba na parede e ela gruda e depois ela vai caindo devagarzinho? Mais ou menos assim, certo? Outro exemplo de um animal flagelado é o Trypanosoma. Olha aqui. Só que ele só tem um flagelo, né? Ainda tem os ciliados, como o Paramécio. Esses filamentos ao redor de toda a sua membrana plasmática são cílios. Como os cílios são muito pequenos, eles precisam estar em grande quantidade para que possa auxiliar esse ser vivo a se locomover, ok? Então nós temos protozoários flagelados, ciliados e aqueles que apresentam pseudópodes. Ainda sobre as características, nós temos a reprodução dos protozoários. Há dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? No caso dos protozoários, a reprodução assexuada, ela vai acontecer pelo processo de fissão binária ou divisão binária. O que isso significa? Fissão é divisão, binário, bi, dois, ou seja, uma divisão em duas partes. Quando o mesmo organismo, em um determinado momento da sua vida, ele se divide ao meio em duas partes. Olha só. A mesma ameba dividindo-se duas vezes. E cada pedacinho dela
formará uma nova ameba, igualzinha àquela que a originou, ou seja, material genético idêntico, porque veio de um mesmo organismo. Essa reprodução assexuada é a que mais ocorre nos protozoários, mas tem algumas exceções de alguns protozoários que possuem a reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada é aquela que vai ocorrer na presença de dois seres da mesma espécie, né? E que eles vão trocar o seu material genético. No caso dos protozoários, ela acontece através de um processo chamado de conjugação, certo? Quando dois protozoários aproximam-se um do outro e trocam o material genético. E aí gerará novos protozoários. Será que eles serão todos iguais ou podem ser diferentes? Eles podem ser diferentes, né? Por quê? Porque o material genético agora são de dois seres vivos. Então esse material genético vai mudar conforme essa geração for se alternando, tá? E aí a gente vai para as doenças causadas por protozoários. A primeira doença que a gente vai ver é a doença de Chagas. É provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitido pelo barbeiro. Ou seja, ela vai ser causada por um protozoário e vai ser transmitida por um inseto, que é o barbeiro. Professora, como é que acontece? Mais ou menos assim. Imaginem que uma pessoa sentiu uma coceira no rosto e percebeu que foi a picada de um barbeiro. Aquele local onde o barbeiro picou provavelmente vai arder e vai coçar. Essa pessoa vai começar a coçar. Mal ela sabe que quando o barbeiro está na sua pele, ele também defeca ao mesmo tempo. E aí acaba liberando o trypanosoma que está nas suas fezes e ele acaba caindo na corrente sanguínea pelo buraquinho da picada do inseto, né? Então o inseto vem, pica a pessoa e acaba fazendo com que as fezes que ele eliminou entrem por esse buraquinho. E aí cai na corrente sanguínea, chega até as células da pessoa e se cair até as partes como o coração, essa pessoa pode até chegar a óbito, ok? Existe também uma outra maneira da gente ser acometido por essa doença quando a gente toma um açaí. Porque algumas batedeiras de açaí não tem uma higiene correta, não lava bem a fruta, não higieniza direitinho. E aí, se tiver o barbeiro, provavelmente tem fezes e Trypanosoma cruzi, né? Se esse barbeiro tiver acometido do trypanosoma, ele vai deixar as suas fezes na fruta. E se ela não for bem lavada, quando a gente comer, a gente acaba ingerindo as fezes do barbeiro que está cheia de Trypanosoma cruzi. E aí eles caem na corrente sanguínea e ocasiona problemas graves, como a doença de Chagas, certo? Por isso é importantíssimo a gente comprar o açaí em locais que a gente saiba que a higiene é adequada para a gente não ser acometido dessa doença. E também evitar o contato com o barbeiro, né? Outra doença é a amebíase. É uma doença causada pelo protozoário chamado de Entamoeba histolítica, que pode estar presente na água, frutas e verduras. Por isso é importantíssimo nós lavarmos bem os alimentos. Não é só por causa do coronavírus, também por causa de outras doenças, tá? As lesões causadas pelo protozoário podem ocasionar diarreia com sangue. Por quê? Porque esse protozoário, quando ele chega na parede do intestino, ele perfura o intestino. E aí, quando as fezes são liberadas, acaba sendo liberado com sangue, tá? O tratamento dessa pessoa é só um remedinho bem baratinho, mas qual a importância? Lavar bem os alimentos, né? Filtrar a água, ter saneamento básico, para que não seja cometido dessa doença. É uma doença muito comum em crianças,
certo? Giardíase é ocasionada pelo protozoário Giardia lamblia, que pode ser encontrado em frutas, legumes e água contaminada. O doente apresenta dores fortes na região abdominal acompanhada de diarreia, parecida com a amebíase, só que esse protozoário aqui é um protozoário flagelado. Você percebe aqui os flagelos, enquanto que na amebíase, o entamoeba, ele apresenta pseudópodes para se locomover, certo? Então, lavar bem as frutas, lavar bem as verduras, ferver a água, ter saneamento básico, importância para não ter esse tipo de doença. E aí a gente vai para uma doença muito comum na região amazônica chamada de malária. O seu agente causador é o Plasmodium vivax, que é transmitido pelo pernilongo chamado de mosquito prego. O protozoário presente no sangue humano causa febre, calafrios e mal-estar em intervalos regulares. O que isso significa? Que essa doença, o causador é esse protozoário aqui, o Plasmodium, né? E o transmissor é esse mosquito. Como a gente pode combater? Utilizando mosquiteiros, né? Geralmente ele acontece nas regiões ribeirinhas, onde tem muitas árvores, então é importante a utilização dos mosquiteiros. Também de inseticidas, porque a gente precisa se prevenir contra o mosquito, porque ele é mais fácil de combater do que o próprio protozoário, né? Quando as pessoas estão com malária, que elas sentem febre, dores, calafrios, esses sintomas já identificam que a pessoa está com malária, então ela vai precisar fazer um tratamento para retirar essa quantidade de protozoários que estão no seu sangue, tá? Então, a aula de hoje foi sobre os protozoários e as doenças ocasionadas por eles. Na próxima semana, nós já vamos estudar um pouquinho sobre as bactérias e os vírus, outros grupos de micro-organismos, certo? Façam as atividades que eu coloquei na plataforma, mandem para mim, para que na próxima semana nós possamos continuar. Um grande beijo e até logo!